Então, esse é o nosso primeiro webinar de comunicação interna, realizado pelo Dialog, que é um hub de soluções de comunicação interna das agências do Grupo Impress. A gente vai falar um pouco hoje sobre o futuro do diálogo nas organizações. Eu sou a Milena, sou diretora do Núcleo de Comunicação Interna e Conteúdo aqui da Impress. Estou com a Vivian Machado, gerente de comunicação interna do Carrefour, o César Freire, gerente de comunicação interna e sustentabilidade da Unilever. E a gente começa o nosso webinar. Um recadinho antes da gente começar na primeira pergunta. A gente vai abrir ao final para as perguntas, então, se vocês quiserem ir mandando as suas perguntas ao longo do webinar, no final a gente vai selecionar algumas para responder. Então, vamos lá, na nossa primeira pergunta. Queria que vocês contassem um pouco como é que é a estrutura de vocês de comunicação interna e os principais desafios que vocês têm hoje nas respectivas empresas, enfim, no Carrefour e na Unilever. O que tira o sono de vocês hoje? Quem começa? Você começa? Sempre as primeiras damas. Então vamos lá, né? Vamos às damas, temos um cavaleiro aqui. Hoje eu estou na estrutura de gestão de gente, na diretoria de gestão de gente, no Carrefour, a nossa área fica dentro de gestão de gente. Tenho uma equipe maravilhosa, enxuta e maravilhosa. Nosso principal desafio é fazer a comunicação chegar para 42 mil colaboradores, né? Então, super heterogêneos, diversos negócios. Então, nossa área ela tem uma atuação transversal. E todos os desafios da gente adequar conteúdo, né, alinhar as equipes ao plano estratégico da companhia, ter um plano de fundo, a cultura, nossos valores. Então, enfim, reunir tudo isso e direcionar esse volume enorme de pessoas em um sentido só. Isso, claro, que tira o sono, né? Eu acho que esse número ele é bem expressivo, então isso tira um bocadinho o sono. Mas a gente tem soluções muito bacanas para isso e um time super criativo também. E você, César? Olha, eu acho que eu tenho uma estrutura que é bem enxuta. A gente hoje na área no Brasil, eu estou dentro da área de assuntos corporativos, né? Então envolve a área de relações externas, de comunicação externa e interna e de sustentabilidade. No total somos 5 pessoas no Brasil. É uma empresa bastante grande, né? A Unilever. Não são tantos empregados como no Carrefour, mas são 13 mil mais ou menos no Brasil. E é uma empresa que tem, Unilever, marcas muito conhecidas, né, pelos brasileiros. Então, desafio de estar presente aí, de ser uma marca líder, né, uma empresa líder, dona de marcas líderes. Para mim, o que me tira o sono hoje em comunicação interna é como vai ficar tudo junto. A gente está no meio de um processo de mudança para o mundo digital, mas a gente ainda convive gerações com habilidades, conhecimentos, afinidades muito diferentes, são perfis muito diversos. Hoje, se eu tivesse uma bola de cristal e pudesse enxergar como a gente vai estar daqui 10 anos, eu gostaria muito, né? A gente sempre faz umas apostas, mas acho que no fundo ninguém sabe, né? Então, eu acho que isso que é o que me tira o sono hoje, assim, como fica o futuro com o mundo digital. Verdade. Você está passando agora por uma reestruturação digital, uma transformação digital. A Unilever já passou por isso? Já, claro, não. A gente começou agora a usar, por exemplo, o aplicativo para comunicação interna. Foi um passo gigante que a gente imaginava fazer num período de tempo muito mais curto do que, de fato, a gente levou para implementar, dadas as necessidades de adaptação, de compreensão, de familiaridade com a ferramenta. Então, a gente acabou quase triplicando o tempo de lançamento, o que foi a decisão acertada, tá? Porque aí a gente realmente fez com habilidade, com conforto, etc. Mas, é claro, a gente convive com uma situação heterogênea. A gente continua com alguns meios tradicionais de comunicação. A gente já, há alguns anos, tá? Eu estou na empresa há 4 anos, antes de eu entrar, a gente já não trabalhava com nada impresso praticamente, com exceção de fábricas, porque tem pessoas que não tinham acesso a meios eletrônicos. A gente tinha uma comunicação eletrônica,
mas não efetivamente digital. E eu acho que com o aplicativo a gente entrou nessa era do digital mobile, que é uma outra coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vivo um cenário bastante parecido, né? A gente está no meio desse processo de transformação digital, inclusive ela é um dos pilares do nosso plano estratégico. Hoje eu tenho 9.000 pessoas que eu considero digitalizadas, ou seja, têm acesso a correio eletrônico, a e-mail. Os demais eu não tenho a mesma condição, né? Então, assim, ainda coexistem meios offline e online, né? Extremamente necessário, até porque você tem um público em loja, então, comparando com o César, eu acho que, assim, é a fábrica da gente, né? Então, a gente precisa fazer chegar de alguma forma. Hoje a gente usa essa trama de canais, né? Todos os nossos canais, os digitais, né? Que a gente vem, na verdade, trazendo muito mais conteúdo para o digital agora. E daí também a ideia de se usar um aplicativo, porque, enfim, a gente tem como democratizar essa comunicação, que é meu grande desafio hoje na área, mas ainda somos dependentes de alguns meios offline. Então, a gente está no processo, né? Eu acho que isso é lento, realmente não é rápido, quando você tem uma empresa desse tamanho, desse porte, essas empresas, né? Então, a gente tem um desafio gigantesco pela frente, mas, ao mesmo tempo, onde tem desafio, também tem uma oportunidade gigante da gente fazer diferente, né, da gente elevar o patamar da comunicação para o colaborador, né, que é tão fundamental. E como? Nosso principal consumidor, inclusive. E aí, quando a gente fala de transformação digital, né, de acessibilidade até de informação, até o último nível da companhia, a gente também está falando de clima organizacional, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco qual que é o ponto de vista de vocês em relação, assim, o diálogo, ele aumenta o clima, ele melhora o clima? Como é que isso se dá hoje? Como é que vocês equilibram isso nas empresas de vocês? Começar? Pode falar. Estava eu. Não? Vai pra lá. Bom, eu acho que, assim, o primeiro ponto para a gente melhorar diálogo é a gente, de fato, dar acesso para as pessoas, né? A gente está passando exatamente por esse momento, como a gente falou aí há alguns minutinhos atrás. No nosso caso, o que a gente acredita, e inclusive foi o que a gente colheu de pesquisas feitas com os colaboradores, né, Quali, Quanti, que a gente precisava de mais transparência, que a gente precisava aproximar o colaborador do discurso, do próprio plano estratégico, dos nossos valores. Então, eu acredito, de verdade, que o fato de você trazer mais transparência e dar acesso às pessoas, tem muita gente que se preocupa com isso. Meu Deus, o que vai vir, né? O que essas pessoas vão publicar, né? Nós somos geradores de conteúdos, agora a área de comunicação não é mais a única geradora de conteúdo, né? Isso está espalhado por todos nós, por cada indivíduo dentro da empresa. Eu acho assim, de fato dá, né, um medo no começo, porque você pensa, meu Deus, o que vem? Só que o benefício disso é muito maior, né? Porque as pessoas se sentem parte do negócio, elas se sentem participantes do negócio. Quanto mais transparência, quanto mais proximidade a gente tem com o nosso colaborador, eu acho que mais verdadeiros nós somos. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem um time muito mais engajado, né? Se você sabe da empresa que você faz parte, né? Se você está junto, eu acho que essa é uma forma da gente vestir a camisa, né? Eu acho que estão aí vários sites hoje que a gente pesquisa antes de entrar numa companhia para saber como é o clima lá dentro, como é a comunicação, como é a questão da transparência da comunicação. Então, acho que isso é uma bela resposta, né? Quando a gente pergunta se a comunicação ajuda no clima, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu também acho. Eu acho que a gente está num mundo, na verdade, onde o diálogo ele tem que acontecer realmente a comunicação de mão dupla de uma vez, né? Que bom, a gente estuda tanto isso, né? E na prática, muitas vezes, quando eu comecei a trabalhar, não era tanto assim, né? Mas eu acho que o que é bom das novas tecnologias, eu acho que é uma geração, os millennials, principalmente a geração Z, que já nasceu praticamente no mundo digital, a gente nota, né? A gente começa a ter estagiários já, geração Z, né? Nas empresas. A gente nota até diferenças de comportamento. O que acontece é o seguinte, as pessoas mudaram. O impacto que as redes sociais tiveram na cabeça das pessoas, na forma como a gente produz e consome comunicação, mudou e não volta.
É um passo que foi dado libertador para muita coisa, em alguns momentos é angustiante, né? Como eu falei, até compartilhei. É uma das minhas angústias, entender como a gente vai estar daqui a 10 anos, o que será que vai vir de novo, né? A gente pensa, é tudo muito recente, né? O impacto do digital. Você pensa, outro dia a gente começa a falar, WhatsApp, gente, são poucos anos que a gente usa o WhatsApp, e parece que faz 20 anos, décadas, não sei, que a gente sempre teve WhatsApp, não tinha, né? Celular, idem, smartphone, imagina, pouquíssimo tempo. Então, é tudo muito recente e olha já o impacto que tem. O que eu noto é assim, tá? A gente começou a perceber que os meios de diálogo que a gente tinha, tradicionais, já também não eram mais suficientes. Verdade. Então, totalmente de acordo com o que a gente falou, eu acho que a gente tem que dar meios para as pessoas poderem falar, tá? Em alguns momentos, sim, através de meios novos de comunicação. A gente eu acho que o velho e bom diálogo, né, juntos, assim, próximo, como a gente está aqui hoje, também facilita, né? Mas é fantástico, gente, também, por exemplo, outras tecnologias como Skype for Business, videoconferências, é um mundo novo, a Unilab vai permitir isso, essa maneira de trabalho. Eu trabalho 1 a 2 vezes por semana a partir da minha casa, é como se eu estivesse na empresa, né? Realmente converso com todo mundo, a gente pode se ver se a gente quiser, sim, com toda tranquilidade. Eu acho que isso só está trazendo mais aproximação e possibilidade de diálogo agora. Se a cabeça das pessoas não ajudar, ou seja, se as pessoas também não estiverem dispostas a dialogar, não adianta nada. No fundo, né, a gente pode ter muito hardware, tecnologia, mas se aqui a coisa não estiver evoluindo junto, a gente não sai do lugar. Agora, você abordou um ponto bem interessante, que é a mudança de mindset, né? A gente está numa era de transformação. Se você pergunta para todo mundo está se transformando, as empresas estão se transformando, o jeito que a gente fazia há 5 anos atrás já não serve mais, o mercado está muito competitivo. E como é que fica a questão da inclusão, assim, né? Porque você fazer essa mudança de mindset, eu acho que é uma das coisas mais difíceis hoje nas organizações. Sim. Você fazia de um jeito ontem, hoje você tem que fazer diferente, porque ou você não tem verba, ou você tem que ser criativo, ou você já fez de diversas formas, não deu certo, agora você tem que fazer de um jeito novo para realmente dar, porque você não tem mais tempo para esperar. O tempo é um inimigo, muitas vezes. Sim. Como é que vocês conseguem hoje, dentro das organizações que vocês trabalham, entender ou contribuir para essa mudança de mindset, que eu acho que também vai muito da estratégia de conteúdo, de como a gente trabalha a liderança, enfim, são processos fundamentais ali do processo mesmo de comunicação interna. Isso é uma das coisas mais difíceis hoje, eu acho. Isso é mais um desafio. É mais um desafio. Nas nossas áreas, eu acho que não faltam desafios, né? Falando um pouco de comunicação inclusiva, eu acho que a gente ainda tem... O Carrefour, ele é uma empresa que fala muito, preza muito, pratica muito a diversidade, né? Não é incomum a gente ver matérias sobre isso. No que diz respeito à comunicação, hoje, eu digo para vocês que a gente ainda não está 100% inclusivo. Eu acho que a gente já subiu muitos degraus nessa escadinha que a gente tem, mas a gente ainda não está 100%, e isso é uma coisa que a gente vem azeitando aí com o tempo, porque, de novo, né, as mudanças, elas são exponenciais. Então, um dia você dorme com um assunto e no dia seguinte aquilo já tomou uma proporção absurda. Então, a gente vem transformando a nossa comunicação cada vez mais, então, assim, falando de inclusão, mesclando personagens na nossa comunicação, contando essa história de uma maneira que a gente ensine, né? A gente tem um papel de educação também nesse caminho, né? Eu acho que a comunicação, e aliás, acho que é um dos papéis mais belos que a gente tem, que é o de educação também, né? É o de contribuir para a formação das pessoas, para esses milênios que estão chegando para a gente, enfim, e na vida, né? Eu acho que a gente para dentro da empresa e para fora da empresa. Então, eu também estou aprendendo, né? Eu digo todos os dias que eu também estou aprendendo. Então, a gente não nasce sabendo a história da inclusão na comunicação. A gente vem trazendo realmente os personagens para dentro da comunicação.
Então, cada vez mais diversidade para a comunicação, mas falando especificamente de meios, hoje a gente tem alguns vídeos que a gente vê a legenda, mas falta ainda muita coisa, tá? Falta muita coisa, a gente está num trabalho para que isso aconteça, porque de fato é algo que a gente acredita, né? Quando eu falo de democratizar a comunicação, passa por isso também, né? Não é só dar o acesso, é dar o acesso para quem precisa de acessos diferentes, então eu preciso ter isso muito bem estruturado. Então, toda essa construção, e também é um desafio, né? Gostoso, maravilhoso, a gente está pensando em como fazer daqui para frente, mas não consigo dizer que estou 100% inclusiva. Acho que tem... Seremos. A gente tem muitos caminhos pela frente, né? São muitas frentes, né? São muitas frentes, E aí a gente tem umas palavrinhas da moda, né? Que é a colaboração, o próprio diálogo. Isso é fundamentado para vocês? Assim, ou realmente já faz parte do nosso dia e realmente a gente tem que trabalhar nesse sentido? Ou vocês acham que ainda uns praticam, outros não? Faz sentido nas empresas onde vocês trabalham? Não faz sentido? Que momento que vocês estão, assim, nesse processo de inovação? Faz todo sentido, né? Eu acho que isso não é moda, não mesmo. Eu acho que isso é um conceito, eu acho que a gente respira isso, né? Todos os dias a gente respira isso. A gente vive desses conceitos, né? Na prática. Então, longe de ser moda. Eu acho que sim, diálogo é fundamental, como a gente abriu aqui o nosso webinar falando disso, né? A troca é fundamental e cada vez mais, então a troca dentro da empresa, fora da empresa, a gente derrubar esses silos, colaborar é fundamental, porque talvez você tenha a ferramenta, você é da área do lado e você tem a ferramenta que eu preciso aqui agora. E ninguém trabalha mais sozinho, né, gente? Assim, eu acho que cada vez mais a comunicação é isso, né? Você sozinho não faz comunicação, né? Então eu acho que você tem que ter uma rede e isso é antigo, né? Imagina. Isso é muito antigo. A verdade é que hoje a gente tem outros termos, outras denominações, mas o fato é que o conceito é isso, né? Eu acho que se a gente pudesse resumir, sem silo, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que tentar... Na verdade, eu acho que o mundo novo, ele traz mais ferramentas para você ultrapassar essas barreiras, né? Eu acho que o bacana, a oportunidade, o lado bom de tudo isso é realmente o quanto isso abre e é libertador, né? Mas eu acho que tem ainda um processo de adaptação das pessoas. Nem sempre a adaptação ela é automática, né? Algumas pessoas são naturalmente um pouco mais resistentes a um assunto ou outro, ou uma novidade de tecnologia ou a outra. Então, o tempo das pessoas muitas vezes não é igual ao tempo, né, das inovações ou da máquina. Acho que o grande desafio das empresas é induzir isso de maneira mais rápida. A gente, inclusive, mudou de prédio há pouco tempo, né? A Unilever. Acho que vocês ainda não conheceram, né? Não, é um prédio, a gente ficou muitos anos aqui no Itaim, a gente está agora ali no Brooklyn. Uma das razões da mudança e eu diria a principal, foi induzir novos comportamentos de trabalho. Então, você pensar, inclusive, no espaço físico, como um propiciador de momentos de encontro. Então, a gente não tem, por exemplo, mais cadeiras fixas, nem mesas fixas. A gente tem uma referência de andar, mas a gente pode trabalhar onde a gente quiser na empresa. São poucas mesas tradicionais, menos do que o número de funcionários, para forçar a gente a trabalhar em grupo, em outros lugares, experimentar outras situações. Então, a gente parece um grande lounge, é muito interessante. Teve um Google Street View que foi feito, né? Muito legal. Aliás, pessoal, se vocês não viram, vale acessem, porque é bem bacana. E a gente, inclusive, nisso, pensou para divulgar externamente depois, né? Porque o motivo inicial, claro, é o ambiente de trabalho, como propiciar coisas novas, e experiências novas, situações novas de trabalho em equipe. E daí depois a gente também divulgou externamente de uma maneira diferente, né? Mostrar o prédio por dentro, enfim, toda essa curiosidade. E passar a experiência, né? Eu acho que é isso que as empresas estão investindo muito nisso, de qual é a experiência que a gente vai proporcionar para o funcionário. Para o funcionário, para o consumidor, para o cliente.
acho que teve um marco também super importante, até lembrando, pegando um pouco do gancho do que o César falou, há pouquíssimo tempo a gente mudou a nossa plataforma de trabalho para Google. Né? Isso também permitiu uma interação e uma integração muito grande, sem dúvida nenhuma que cada um tem seu tempo. Né? Então a gente precisa trabalhar muito bem com isso, né? Orquestrar, que é nosso papel também, comunicar para todos. Então, saber a dose de cada um, né, e conseguir fazer de forma construtiva, né, não impositiva. Inclusiva. Totalmente inclusiva. Inclusive aceitando as pessoas que têm mais dificuldade. Sem dúvida, né? sem dúvida. E assim, foi um projeto super bacana que a gente passou, então foi muito bom, porque a gente está caminhando para o aplicativo, para ter um aplicativo de comunicação e tudo mais, nos preparou muito, né? Eu acho que as pessoas passaram a interagir, então usar recursos como o Hangout, então você não precisa mais da mesa do outro, você pode simplesmente mandar um Hangout e resolver questões muito mais rápidas durante uma reunião. Meeting também, que foi uma ferramenta que a gente passou a usar e que aproxima as pessoas, então se a gente não tem um prédio tão cool, né, do lado do nosso lado lá, né, o banco, né, que é um dos negócios do Carrefour, já tem um prédio super bacana, nesses moldes também, tem um escritório super bacana, mas enfim, é algo que a gente vem aprendendo e adotando, né, nesse caminho. E eu acho que a gente está aberto para isso, né, cada vez mais a gente romper paredes, barreiras, e inclusive na tecnologia. E como é que a gente equilibra isso, né? Porque às vezes eu sinto tanta falta daquela ligação, de você ligar para a pessoa e resolver uma coisa que talvez você já tenha trocado 20 e-mails e numa ligação de 5 segundos você consegue resolver. E principalmente com essa geração Z que está chegando, que ela é muito, muito digital, assim, é tudo via mensagem, via celular, via WhatsApp, enfim. Como é que a gente equilibra essas relações? Porque eu entendo que as empresas, assim, quando elas investem num prédio novo, onde elas proporcionam a interação, elas estão cuidando desse equilíbrio. Mas é função da comunicação interna estimular isso também? Como é que a gente contribui para isso? A gente está na era dos stories também, né? Eu acho que assim, hoje todo mundo, o recurso dos stories é amplamente utilizado, as pessoas gostam de audiência, né? Eu acho que tem um aprendizado nessa história toda, né? Claro, de novo, né? O formato mudou completamente. E se a gente está pegado, já sofreu muito. Então, uma das coisas que eu falo assim, para os profissionais de comunicação, para vocês que estão começando, eu digo que uma das coisas que a gente precisa ter assim, muita resiliência, mas também capacidade de se adaptar a qualquer situação. Desapega, literalmente desapega. Porque, enfim, é uma outra forma de se comunicar. Né? E aí eu acho que a gente tem um aprendizado muito grande com esses jovens, que assim, pega carona nisso, né? Com a história do Google lá na empresa, que a gente deu alguns textos para nossas estagiárias escreverem, que são super novas, elas devem estar me assistindo agora, inclusive, e, enfim, são meninas super criativas e tudo, e como mudou. E como agradou a todo mundo, a todos os públicos. Então, é algo que não está assim, também a gente tem um pouco de medo de ousar, né? E eu acho que dentro de comunicação a gente precisa ousar. Sim. Essa coisa do estar afastado, mais ou menos, né? Porque hoje o conceito de estar junto para eles é diferente. O stories, a audiência, o assistir, talvez você não esteja ali presente, mas é como se estivesse. Então, assim, eu ainda não abro mão de uma conversa, de um café, eu adoro chamar para tomar um café, fazer reunião no café, e mesmo falando de liderança, né, eu acho que um ponto que a gente até tinha conversado antes sobre o papel da liderança nessa história toda, né, o papel do líder que é comunicador, a gente não dispensa ele, né? Eu acho que a gente agora tem mais ferramentas. Né? E o papel dele ficou cada vez mais importante, exatamente, né? Total. Como é que acontece a comunicação face a face no Unilever, César? Olha, na verdade, a gente tem um trabalho de RH, de construção, de desenvolvimento organizacional, de empoderar o líder e de transformar ele em uma pessoa comunicadora. Eu vim da indústria automobilística, trabalhei 15 anos na Renault, que é uma indústria, dentro do ambiente de automóveis, ela é bastante inovadora, pequena, enfim, então tem uma série de agilidades, mas é uma indústria um pouco mais conservadora. Eu vim para bens de consumo. Quando eu entrei na Unilever, eu fiquei muito surpreso com quantas pessoas eram preparadas para falar. Né? Eu não precisava ajudar tanto. Né? As pessoas já chegam meio prontas, eu falei que ótimo. E muita gente muito jovem, ao contrário do setor automobilístico, onde você tem pessoas um pouco mais velhas.
Então faz muita diferença, como você falou. Pega carona, vai nessa que é bom. Agora, sem medo de ser feliz, gente. Não tem medo. Assim, a pega comunicação carona. entre liderança, ela se torna cada vez mais importante, eu acho, porque na medida que você tem muita informação, muita interação virtual, você tem um norte, que é o que o líder que dá. Quem dá a orientação de qual é o caminho que vai seguir, o que deve ser feito, é o líder. Verdade. Ele precisa usar essas ferramentas e se exprimir. Se ele não fizer isso, ele não dá sentido. É verdade. E assim, as pessoas vão fazer o que está na cabeça delas. Então, cabe ao líder dar essa definição. Dar a direção, dar essa direção. Eu acho que é isso. E empodera, né? Isso, sem dúvida. Eu acho que a gente não tem que ter medo de empoderar nosso time, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que assim, o líder ele tem um papel agora de filtrar um pouco do spam corporativo que eu brinco, né? Que eu acho, eu sempre falo na frase, ele tem esse papel, ele é dele, ele é um papel humano, ele não é o papel de uma máquina, ele é o papel humano. Corporativa também. É ele que filtra, né? É ele que dá o tom, é ele que dá o caminho. Então, esse nosso guardião dos temas, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais empoderar, ensiná-lo a empoderar também, né? A gente tem um papel muito importante e traçar ali o storytelling dele, né? Compartilhar informação, compartilhar com ele, dizer que é ele o responsável por conduzir isso cada vez mais. Eu vou dizer para vocês, como eu já estou há um tempo utilizando a ferramenta de comunicação mobile, né? Um aplicativo, quando a adesão inicial foi da galera, né? Então, trainees, estagiários, coordenadores, enfim, as pessoas entraram super fácil. E logo na sequência, 2 VPs começaram a usar por pedido da equipe deles. Falaram, olha que legal, a gente quer que você use também e tal. E são super participativos até hoje. Esses dois, o board inteiro usa a ferramenta, mas esses dois são super, interagem, fazem comentários, pedem para subir vídeo deles. Então, assim, e é interessante você ver o quanto é importante para a organização como um todo você ter essas pessoas que, talvez mais por afinidade, ou até pela própria equipe tá junto e estimulando. Faz muita diferença, faz muita diferença. É um peso diferente. Faz muita diferença. E possível, né? Você acha que a gente consegue trazer a Rádio Corredor para dentro do aplicativo e a comunicação é mais transparente? Em vez das pessoas ficarem lá falando no café, talvez a oportunidade que o aplicativo traz de você deixar a pessoa comentar, curtir, postar, enfim, extravasa por ali? Acho que em parte sim. Acho que em parte sim, acho que nunca 100%, né? As pessoas têm um filtro muito bom, mesmo para aplicativo. A gente tinha um pouco de receio, estava conversando com a Vivi antes da gente começar a gravar a web, né? A gente tinha um pouco de receio, como imagina a maioria das empresas quando abriu para esse caminho, mas é super tranquilo, as pessoas entendem o que elas estão fazendo, que elas estão falando com a empresa inteira, enfim, tem um limite bom, né? Eu assim, lá ainda não, né? Mas vim de experiências que a gente tinha a rede social corporativa, e eu confesso que foi aquele medinho na hora que a gente abre, você pensa, vai virar a rádio peão. Mas as pessoas têm noção o sistema se regula sem dúvida nenhuma. Né? E eu acho que parte a gente resolve sim na ferramenta, porque quando você dá voz, né, dificilmente a pessoa vai usar errado aquilo, aquele canal. Por outro lado, tem o lado negro que a gente não consegue tratar dentro da ferramenta, mas que eu acho que diminui bastante. Sim. Né? E acho que isso, junto com uma liderança aberta próxima, como você mesmo falou, eu acho que você resolve boa parte, mas uma parte acho que ainda fica inerente a qualquer organização no fundo, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, né, quando você tem uma ferramenta dessa. Ela tem que ser suficientemente interessante para todos os públicos que estão ali dentro. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, principalmente quando você tem um público tão heterogêneo como eu tenho, né? Dentro do Carrefour. Então, está aí também um outro desafio, né? É como torná-la interessante para todos esses públicos
e o tempo inteiro monitorar quem são os influencers dessa história, né? Quem são os líderes que puxam essas coisas. Então, assim, atuar... O César estava me contando de um caso que ele teve há pouco tempo no aplicativo e que ele tratou de uma forma muito bacana, que vem a pessoa, o questionador, os haters. A gente tem que identificar quem são essas pessoas, né? E, obviamente, não é calar, né? Mas é a gente chegar junto e trazer para construir com a gente, né? Então, assim, isso é um outro desafio que a gente tem, então até como estruturar essa comunicação, essa nova comunicação. É uma rede social. Acho que tem uma coisa só que acho que é importante falar, que eu acho que ajuda muito no aplicativo, é o imediatismo. Ele está na mão das pessoas, seja onde ela estiver. Verdade. Vou dar um exemplo. Antes da gente começar a gravar, coloquei meu celular em modo avião. Um pouco antes, ele tinha feito tinha entrado um push. Eu estou aqui, eu nem estava sabendo desse push. Na verdade, é porque está tendo um problema de lentidão de rede. E aí te pediu para soltar para fazer um aviso. Acabou com essa rádio peão, que as pessoas iam ficar reclamando do que era. Acabou. Então, assim, funciona muito para isso. Eu acho que esses problemas que acontecem, a gente às vezes levava um tempo, né? Mesmo mandar um e-mail, até todo mundo ler, etc., o aplicativo ele te dá recursos para ser mais imediato. E as pessoas querem imediato. Isso. Quando você não se posiciona, falando da liderança, e agora falando da gente também, quando a gente não se posiciona e não dá a narrativa, as pessoas constroem na cabeça. Isso. É humano. E eu acho que a gente também tem que estar consciente de que a gente não é mais o detentor da informação só, né? Então, muito provavelmente... A gente nunca foi, na realidade. Mas, na verdade, hoje em dia, outra pessoa pode postar isso. Estou com problema e tudo mais, e está tudo bem. E está tudo bem. A nossa área não acaba por causa disso. Eu acho que a gente ganha um novo papel nessa história toda, né? Mais consultivo, eu acho que mais estratégico, que é o que a gente sempre busca, né, gente? Quem não busca estratégia na área de comunicação, ser uma área de comunicação interna estratégica, eu acho que isso é um objetivo que todos nós perseguimos aí ao longo das nossas existências. Então chegou a hora, né? A gente tem que usar direitinho. Totalmente. E assim, a gente falando de diálogo aqui, são muitas as frentes e ações que a gente precisa fazer para que o diálogo realmente aconteça, né? Ter um aplicativo é um deles, a comunicação com a liderança é outra, e sim, e diversas outras formas que cada empresa tem de estimular isso, né? São programas de inovação, são labs, enfim. Tem muitas formas. Então, eu acho que o diálogo ele não tem uma receita de bolo, mas a gente tem vários recursos para começar a fazer, né? Sem dúvida. E aí, falando até um pouco, vocês comentaram um pouco de estratégia, eu sei que um dos pilares estratégicos da Unilever é sustentabilidade, e eu queria que você contasse um pouco como é que você dissemina isso para toda a organização, e depois a Vivian conta para a gente como é que ela faz lá no Carrefour com a estratégia de negócio. Na verdade, para a Unilever, a sustentabilidade é a maneira de fazer negócios, tá? Ela está inerente ao próprio business, ela é indissociável. Então, na verdade, há 10 anos atrás, foi apresentado ao público globalmente um plano da companhia que é consolidado globalmente também, com desafios conectados ao negócio, então, de propiciar a integração de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo em questões de saúde, higiene e nutrição. Tem uma parte que é toda de pegada ambiental, que é muito forte, e uma parte mais social. Tá? São 3 grandes pilares de equidade no local de trabalho, de empoderamento feminino, inclusive na toda a cadeia, né? É um plano muito emblemático, né? Extremamente inovador. Ele foi base para várias outras empresas repensarem a maneira como trabalhavam, é líder, né, nesse tema. E é um plano extremamente complexo. Essa na minha opinião, o grande desafio. Ele tem esses 3 pilares, ele tem 9 compromissos dentro dos pilares, cada um deles se desdobra em alguns KPIs, então, assim, eu exigi que as pessoas entendam, no detalhe, saibam, ter, né, esse mindset de achar que as pessoas não sabem decorar não, e nem precisam. Na verdade, a gente trabalha como se fôssemos consultores internos, engajando as marcas. Claro, eu uso muito a comunicação interna, por isso que está conectado, está junto, né?
E então a gente engaja marketing, engaja as funções, engaja compras, engaja supply chain, enfim, está todo mundo conectado, e as funções recebem também globalmente, a Unilever funciona de maneira muito matricial, recebem também objetivos das suas atividades, que já estão conectadas ao plano de sustentabilidade. Então é mais um trabalho de divulgar, contar, criar histórias, e contar internamente e externamente para inspirar as pessoas. E, claro, alguns pequenos desafios, as pessoas adoram desafios, né, concursos internos, enfim. Então, eu acho que tudo isso é bem a maneira que a Unilever faz a coisa acontecer. Do nosso lado é bem parecido também. Eu acho que não tão maduro ainda quanto a Unilever. Para desdobramento do plano, do nosso plano estratégico, a gente usa bastante nossos canais, né? A gente tem os encontros com a liderança, os top 100 líderes da companhia, então recebendo diretamente do presidente do Carrefour na França, aqui, então foi algo que nós fizemos em maio, e a gente faz algumas reuniões periódicas nesse sentido. Para os colaboradores, assim como o César, eu não preciso que eles dominem exatamente cada detalhe, cada vírgula do plano, mas que eles consigam nortear as suas ações baseados nos pilares, né? Um deles é a transformação digital, que é o que vem acontecendo com uma velocidade um pouco maior na companhia. Há pouco tempo a gente lançou um movimento chamado Act for Food, quer dizer, em linhas gerais e bem gerais mesmo, assim, democratizar a alimentação saudável, então, hábitos saudáveis, é algo que a gente realmente acredita. Então, isso enfim, é um posicionamento que a gente vem batendo com o nosso time desde o lançamento dele agora em setembro. Enfim, é uma questão de propósito, então é muito bacana porque a gente engaja, né, por um propósito muito bacana, né, que é trazer isso possível para todas as pessoas, de uma forma possível, claro, que temos vários desafios para que isso aconteça, né, a gente está no Brasil, não é tudo tão simples, né, a gente tem várias questões que todo mundo sabe muito bem, mas a gente usa muito, então, a comunicação é uma ferramenta muito estratégica, né, para isso. Eu me considero uma ferramenta mesmo, eu me considero pano de fundo. A gente brinca que a área de comunicação, né, César, eu acho que é assim, se está tudo indo bem, a gente não vai falar da área de comunicação, não vou falar, mas se alguma coisa acontece definitivamente, a comunicação interna foi um pouquinho. Mas, enfim, eu acho que também quem escolhe fazer isso é por amor, por vocação, né? A gente estava conversando antes, eu sou publicitária e por paixão pela comunicação, por acreditar no poder que a gente tem, né? Principalmente com os nossos colaboradores. Eu sigo esse caminho aí no varejo há um bom tempo já. Então acho que é bem por aí. Assim, acho que a gente é parecido até por conta de tamanho, né? Então, assim, a gente tem acho que desafios muito parecidos. Gente, queria lembrá-los que vocês podem fazer as perguntas, a gente vai elencar algumas e no final a gente vai responder, mas eu já tenho algumas aqui na minha tela, eu vou fazer uma para vocês entenderem e se estimularem a começar a fazer. Tem um T do Ardes aqui, Monique, questionam sobre os colaboradores que não têm acesso digital. Como tem sido a adesão e participação desse público operacional, por exemplo, nos canais digitais? Usam algum recurso para atingir esse público? E como ainda trabalham a comunicação face a face? Eu acho que a comunicação face a face a gente já contou um pouquinho aqui, mas como é que a gente leva a comunicação para o público operacional, né, dentro dessa transformação digital, que às vezes demora um pouco para chegar lá na ponta? Posso ir, talvez. Então, vejam, hoje um passo à frente, porque eu já coloquei o aplicativo funcionando, você está no A gente está mostrando as telas do aplicativo? Enquanto o César fala, a gente vai mostrar as telas do aplicativo hoje da Unilever, que é uma solução Dialog, é uma solução do Grupo Impress. Então, também, se vocês tiverem depois, se vocês quiserem alguns detalhes a mais sobre o aplicativo, a gente pode conversar depois que o webinar terminar. Então, na verdade, você, nas fábricas, por exemplo, e no campo,
público que não tem acesso digital na Unilever ou eletrônico. Algumas equipes de chão de fábrica e as equipes de campo. A Unilever tem equipe de merchandising próprias, então as pessoas que trabalham em reposição trabalham nas lojas, são funcionários da Unilever, de regra, e eles, inclusive, são mais numerosos do que as equipes de fábrica. As fábricas têm uma automatização muito maior, né? E a nossa rede é capilar, a gente está em 100% dos lares no Brasil, então realmente vocês podem imaginar o que é colocar isso para vender o Oiapoque Chuí literalmente, né? Bom, a gente tem o tradicional funcionando ainda. A gente tem algumas fábricas em processo de implementação de quadros digitais, tá? Quadros de aviso digitais. Eles adaptam as equipes de fábrica que trabalham em comunicação, eles adaptam material que a gente manda digitalizado para o meio que eles disponibilizam ali. O pessoal de merchandising, eles têm um canal próprio de comunicação que é mobile, tá? E que, na verdade, não é gerenciado pela minha área, é gerenciado pela equipe de vendas. O que é interessante é o seguinte: você pode acessar o aplicativo, nem todo mundo, por exemplo, tem celular da companhia, mas isso não é um problema. Na verdade, as notícias que são levadas, hoje, nunca houve, na verdade, essa fronteira, né, entre o que é a comunicação interna e a comunicação externa. Então, cada vez menos nos meios digitais isso existe. Então, tinha uma grande preocupação quando a gente estava estudando, de como isso ia depois chegar para os demais, como isso ia ser. Então, a pessoa está em qualquer lugar, ela vai acessar. Gente, a informação está ali. A gente tem laptop, na empresa, todo mundo. A pessoa tem que ter cada vez mais, e esse é um valor importante de ser trabalhado, consciência dos atos dela, da responsabilidade que ela tem em divulgar informações, né? Então, acho que a gente cada vez mais nessa era mais democrática, mais aberta, mais livre, a gente tem necessidade de ter valores mais sólidos nas empresas e na sociedade, né? E as pessoas têm que saber o que elas podem ou não mostrar. Enfim, em tese, tudo que eu coloco no aplicativo é público. Eu considero assim, tá? Então, se existe algo que não é público, eu não posso publicar na comunicação interna. Na verdade, para qualquer meio. Não tenha esse medo. Hoje, a gente está numa fase que a gente tem só os funcionários de escritório usando o aplicativo. Respondendo ao nosso colega, a gente tem planos de permitir, sim, que os funcionários de fábricas e talvez os de campo acessem o aplicativo no futuro, sem problema algum. Eu não vejo isso como problema. Claro, o aparelho dele tem que suportar o aplicativo, tem que, né, dar acesso, mas a gente não vê problema. Do nosso lado, já é um pouco diferente, assim, a ambição, né, é a gente justamente chegar já para a base. E aí a gente teve alguns entraves que a gente conseguiu vencer, né, e isso eu conto até desde a empresa anterior que eu estava, mas enfim, a gente tem um termo de adesão, né, que ele assina, que é o mesmo que a gente, quando baixa um aplicativo, dá um ok. Dificilmente hoje a gente tem, as pessoas têm aparelhos que não suportam esse tipo de aplicação, tá, gente? E aí, sendo bem transparente, assim, claro, tem um ou outro que vai ter essa barreira. Mas o nosso objetivo é que, pelo menos, ele tenha algum meio para se informar, né? E que ele aprenda a pescar, porque hoje a gente acaba dependendo também muito da liderança para transmitir essa informação. E aí, obviamente, a gente compete com assuntos do dia a dia. Imagine uma loja de hipermercado. Ele tem uma série de missões a cumprir ali dentro da loja. Um diretor de loja, ele tem mais ou menos 300 colaboradores abaixo, cada loja de hiper. Então, ele tem uma mini empresa, né? Tem uma série de tarefas para cumprir, inclusive uma série de temas para comunicar. Imagina o quanto eu não facilitaria a vida dele se eu desse acesso para as pessoas, né? Então, assim, é uma opção, né? Então, assim, para a gente, a ferramenta, o aplicativo, ele é algo opcional. E aí está, dentre os desafios tantos que a gente tem, né? Dentre os nossos desafios, tornar o conteúdo tão interessante e tão funcional para ele que ele vá buscar. A gente tem outros clientes que também têm esse aplicativo, inclusive para o público operacional, e funciona, viu, gente? É o que a
Vivian e o César têm falado, vamos pegar essa carona e vamos fazer acontecer, fazer diferente. Isso. Temos aqui mais uma pergunta, Mariana Xavier e Geneves e Ivana Vilela. Gostariam de saber se a opinião de vocês sobre o uso de WhatsApp como ferramenta de comunicação interna. Vou começar essa, então. A gente dizer que ninguém tem WhatsApp na companhia, né, gente? Quase patético, né? É impossível, né? Eu acho que a gente tem os nossos grupos pessoais e, enfim, faz equipes e tudo mais. E muito embora a gente tenha lá o Google e hoje o Hangout, ele substitui bastante dessas conversas de trabalho, né? Sobre usá-lo como ferramenta corporativa, hoje tem o WhatsApp corporativo, né? Que ele é um serviço, você compra, enfim, e daí você tem alguns benefícios com ele. Falar do WhatsApp normal, do nosso, né? Que a gente usa para comunicação interna, a gente, assim, falando da minha experiência, tá? Qual é o grande problema? O grande problema é que todos os arquivos que são trafegados ali, de certa forma, se você está falando da sua empresa, é a gestão do conhecimento da sua empresa. E você não tem muito como rastrear. Então, assim, o conteúdo gerado, produzido dentro dessa ferramenta, tá? Isso foi um estudo que eu fiz, assim, há um tempo atrás, tá, gente? Então, até para a gente chegar a quais seriam os canais mais adequados para a gente trabalhar. Aí esse é um ponto que eu acho que fica o alerta, né? O que a gente gera ali dentro, as trocas de informação que a gente tem ali dentro, a gente não tem depois como empresa, como área de comunicação, você não tem ali um repositório de dados onde você vai buscar, deixa eu ver o que a gente gerou de conhecimento nessa área, naquela, a gente não tem isso, não tem um controle do que é trocado ali dentro, o que para uma empresa pode ser bem complicado. Né? Fora isso, tem questões de segurança da informação também, que aí eu acho que a gente precisa avaliar em cada empresa, e aí eu dou, não é um conselho, mas assim, é um ponto de atenção para quem estiver pensando em usar como ferramenta corporativa, trabalhar com a área de segurança da informação, sempre ali de mãozinha dada, para a gente não para ter certeza que não está escapando nada que fragilize os sistemas da companhia, a rede da companhia, e também muito com as áreas de comunicação da empresa, externa, inclusive, porque a gente não pode trafegar de informações confidenciais. Então, assim, enfim, são os cuidados que a gente deve ter. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre... Concordo. É uma opinião. Eu vou ser sincero, a gente usa eventualmente com muito critério quando a gente quer desdobrar algum assunto para alta liderança. Então, estou dizendo que um grupo de no máximo 70, 80 pessoas da companhia, tá? Que é a nossa liderança sênior. Aí, para essas pessoas, a gente manda, às vezes, antes de mandar, de colocar algum comunicado, a gente dá uma instrução específica. Essas pessoas todas têm celular da empresa, são pessoas super treinadas, enfim, alto nível de liderança, como eu disse. Então, mas é um uso muito esporádico, tá? A gente manda, daí, olha, vai acontecer isso, é importante vocês estarem sabendo, os seus funcionários vão receber a comunicação a partir de tal horário, então eles estejam prontos para fazer esclarecimentos. Mudanças de estrutura, lançamentos, coisas muito importantes para a companhia. A gente, por exemplo, quando a gente ia anunciar que ia mudar a sede, né, da empresa, a gente avisou eles antes por esse canal, para eles já estarem mandando um Q&A, enfim. Para esse tipo de situação, funciona, e eu acho que é isso. O resto é a conversa informal que você tem com a tua equipe. Mas se é um canal oficial, partir totalmente com as tuas preocupações. Isso, eu não sei bem ainda sobre o corporativo, tá, gente? Então, assim, tem uma... Agora, a ferramenta corporativa, talvez a ferramenta corporativa, que é paga, inclusive, você tenha outros mecanismos de filtrar o que está sendo trocado ali. Então, assim, vale avaliar o corporativo. Legal. Tem uma pergunta aqui sobre mensuração que eu queria fazer, que eu acho bem importante, do Felipe Holtz. Como vocês enxergam a importância da mensuração de resultados para um posicionamento mais estratégico da área de comunicação? Porque mensuração na comunicação interna acho que é a dor de todos nós. A gente sempre tem aquele limite, né? A gente é muito difícil, eu acho que a Vivian deve concordar comigo. Até que ponto você pega as pessoas e faz pesquisa? Fazer pesquisa o tempo todo, gente, vamos combinar, enche, né?
Então, as pessoas não estão dispostas a responder pesquisa o tempo todo, e em especial sobre comunicação interna. Né? Ela já tem 1001 outras pesquisas para responder na vida, tem gente que trabalha com pesquisa nas nossas empresas, inclusive. Então, assim, a gente tem que ser criterioso. E até que ponto é legal perguntar, até que ponto não. Eu costumo... Não vejo outra ferramenta. As ferramentas digitais, claro, você tem como traçar comportamento de navegação, etc. A gente compartilha o mesmo problema que a gente conversou sobre isso antes já, de ter sistemas de intranet um pouco mais antigos, as empresas foram pioneiras em implementar, então são tecnologias que não têm tanta rastreabilidade, o aplicativo tem, isso é muito interessante, mas acho que realmente encontrar um meio termo é fundamental. Você não tem efetividade sem fazer mensuração. Verdade. Mas acho que você não pode ser o louco, sabe, de analytics, de querer que tudo seja precisamente calculado. Eu acho que é importante você ter algum plano, considerando o teu cronograma de ações do ano, escolher uns 2, 3 momentos no ano em que você faz pesquisa. Por alguma razão específica, alguma implementação nova, após uma grande campanha. E daí você chama pessoas para conversar também. Aquilo que a Vivian falou de ter as pessoas que são críticas, né, no bom e no mau sentido, do teu lado, é importante para você ouvir. Né? E daí fazer um meio termo. Para mim, da mesma forma, né? Sempre foi uma dor. Né? A mensuração na comunicação, ela acho que, se não a maior dor, uma das maiores. E eu tô com o César, eu acho que assim, não dá para você medir cada assunto que você solta, né? Então, eu já tive episódios, né, na carreira que, por não ter mensuração, justamente porque a gente tem um comunicado, né, todo mundo conhece o comunicado bem, que a gente joga no mar de colaboradores que a gente tem. E aí, mil sugestões eram dadas, por que você não bota um formulário, se o conteúdo for interessante? Gente, aí é só a gente trazer para a nossa realidade. O quanto que aquilo é chato para a gente. É chato pra caramba quando você recebe um e-mail marketing dizendo esse conteúdo foi interessante para você. Nossa, quem mandou deveria saber se era ou não. Né? Então, assim, eu acho que claro, vale, né? Não estou assim, a ferro e fogo como eu estou falando, mas eu acho que assim, vale realmente você fazer um planejamento dos grandes temas que você tem para comunicar no ano. E fazer esses momentos, quali e quanti. Né? Eu passei por uma experiência e como a gente não tinha nada quanti, eu contratei um instituto de pesquisa na época e eu pegava sempre, a cada 3, 4 meses, eram 3, 4 meses mais ou menos, eu pegava os assuntos mais importantes que eu comuniquei naqueles 4 meses. E aí eu pedia, que era varejo, né? Então eu pedia para ir até o nível mais, até a base, né? Até as lojas, e fazer uma entrevista. Eu chamava uma pessoa de operação, né? E uma liderança, e entrevistar sobre esses 4 temas, que supostamente deveriam ter chegado até a base, né? Porque eu fiz toda uma pauta para a liderança comunicar. E aí eu perguntava, o que você lembra sobre a campanha XPTO? E aí, de acordo com o que a pessoa respondia, eu sabia se ela tinha sido informada, pelo menos, ou não. Então, esse foi um trabalho super legal. Isso é muito trabalhoso, porque você tem que montar um questionário sempre. E, enfim, ele tem que ser consistente, né? E com isso eu criei um índice de comunicação. Né? E aí, enfim, como eram vários negócios, a gente tinha um índice de comunicação que cada um perseguia, né? A gente começou com gente com índice 5, uma nota 5, e de repente ele chegou no final do ano e estava com 8, quer dizer, é um crescimento bacana. Então, essa é uma forma da gente fazer medição, tá? Independente de você ter analytics ou não, porque eu vi que tem pessoas perguntando a questão de bloqueios digitais, tudo, como é que a gente continua fazendo comunicação, tendo alguns rastreios, assim, medindo, então, imagina. Você tem que fazer desse jeito, né? Eu acho que a gente tem sempre que ser muito criativo. Eu também trabalhei em empresas que a gente não podia acessar vários sites. Enfim. Então, você pega a ferramenta que você tem e tenta medir e pôr o termômetro ali, porque a gente precisa também, né, disso. Como área, a gente precisa saber por onde caminhar, o que a gente precisa reforçar ou não. Em outros episódios eu usei sim o velho e bom analytics dos sites e, enfim, vi os assuntos que estavam mais polêmicos, estudavam mais Ibope, quem compartilhava mais.
quem tinha mais perguntas em cima de um tema, e aí a gente reforça, muitas vezes isso é insumo para treinamento, por exemplo, as pessoas estão com dúvidas de alguma coisa. Da comunicação, pode, vai muito além, né? Tem uma coisa que eu acho que é legal compartilhar com as pessoas, de experiência minha também, que é assim, sempre que possível, tentem pensar em mecânicas de comunicação, onde você tem algum tipo de desafio no final, e o desafio tem estímulo, e o próprio desafio já te ajuda a perceber se a pessoa, já te dá a resposta se a pessoa efetivamente entendeu o que você queria passar. Isso. Porque daí a pessoa não percebe, ela participa, ela acha divertida, ela ama, ela fixa, porque na medida em que ela participa da atividade, ela consegue ter um aprendizado maior, e ao mesmo tempo você tem que ter resultado para mostrar, olha, funcionou. Não dá para fazer para tudo. Mas, por exemplo, uma ação de endomarketing, uma hora que vocês têm planejada. Eu vou dar um exemplo. A gente, uma vez, quando foi anunciado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Substituíram os Objetivos do Milênio. A gente um target super forte que me foi passado pela matriz de engajamento interno. E a gente justamente fez uma ação de endomarketing, em que era um concurso de fotos. Era digital já na época, o concurso. Tinha como os 3 principais ganhadores ganhavam uma câmera, as 3 melhores no concurso cultural, né, claro. As 3 melhores ganhavam uma câmerazinha e digital e foi sucesso total. E, na verdade, o processo, né, de construir as fotos e tal ajudava a entender e ajudava a gente a perceber se eles tinham realmente fixado os conceitos. Gamification também, gente. Acho que assim, é um ponto que a gente não tocou e é um baita de um caminho. Total. A gente acabou de fazer um lançamento de um game, porque a gente acabou de lançar uma campanha de revitalização do nosso código de ética, que é um tema denso, é um tema pesado. Então, assim, uma dica também, né? Eu acho que a gente sair por essas saídas criativas, né? Para trazer, enfim, um pouco mais o colaborador para junto, para entender os assuntos, os temas, e aí muito mais do que medir é fazer parte disso, né? Depois medir, sem dúvida nenhuma, para a gente poder saber o que faz dali para frente. Mas... Eu acho que o segredo para tudo, para a gente, para a comunicação interna, é você pensar assim, gente, as pessoas, elas são as mesmas, em casa, no trabalho, com os amigos. Isso. O que as pessoas gostam de fazer quando eles estão com os amigos? O que eles gostam de fazer quando eles estão em casa? Traz isso para o trabalho. No fundo é isso. Alguém gosta de ficar respondendo pergunta? Não gosta. Então, criatividade. Verdade. É desafiador, mas é um pouco... E se colocar no lugar também, né? Se colocar no lugar do outro, exato. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. Talvez dê tempo para mais uma pergunta? E aí as que a gente não conseguiu responder aqui, depois a gente faz uma seleção e vai postando no Dialogue, André? Sim, a gente vê como a gente posta no... na página do Face /Dialogue, tá bom? Oi? Então, vou dizer de novo. É facebook.com/dialogue.ci. É isso? Não falei certo. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Anderson. Vamos ver se é a última. Agora eu já falei que eu vou fazer a do Anderson. Estou falando aqui para fazer outra, mas Anderson, eu vou fazer a sua. A pergunta dele seria sobre como converter a presença digital em engajamento de verdade. Muitas vezes temos o canal, a porta de entrada para o diálogo, mas o colaborador resiste em participar, que é o que a gente falou da mudança de mindset, né? Como é que a gente faz daí? Então, eu acho que aí tem alguns caminhos, né, gente? Eu acho que a gente faz algumas ações, é lógico que você traz para dentro, então você lança coisas no aplicativo que você não lança nos seus canais offline, enfim. Estou falando do aplicativo, mas assim, você lança digital o que você não colocou offline. Então, se você quer ver primeiro, em primeira mão, a nossa campanha, você acessa o aplicativo, você acessa os meios digitais. Tem alguns conteúdos exclusivos, você pode, para estimular, coisas que não sejam... Né? Então, se você vai ganhar X% de desconto na loja do colaborador, enfim. Eu acho que, assim, tem vários caminhos super do bem para você trazer
o teu colaborador para junto, né, César? Eu acho que você então tem mais de estrada nos aplicativos, mais do que eu, mas eu acho que... Tem uma coisa que é importante, eu estava até comentando com a Vivian antes, a gente notou, por exemplo, que você oferecer serviços no aplicativo, facilitar a vida da pessoa no digital é bem importante, tá? E as pessoas estão acostumadas hoje em dia a resolver coisas no digital. Mais uma vez, pensa no comportamento da pessoa. As pessoas usam muito o digital no Brasil para banco, para pagamento, para compra. É algo que está meio que incorporado já no comportamento pessoal. Traz um pouco esse conceito para a empresa. Oferece serviços que a empresa tem de workplace, de RH, com links dentro do aplicativo, facilita a vida da pessoa que ela vai usar. Se achar que ela vai usar porque é bonito ou porque é moderno, esqueça, porque ela não vai. Ela vai usar porque é útil, porque tem coisas exclusivas. E eu acho que também tem um outro ponto, né? Ressalta as boas práticas também, porque as pessoas gostam de se ver, né? Então, assim, a gente tem um público muito grande nas empresas que a gente trabalha. Muito bacana a gente ressaltar quem está fazendo diferente, então só lá você tem esse conteúdo. E traz para junto, eu acho que essa é uma forma de você chamar a comunidade em volta daquela pessoa e por aí vai, né? Então isso vai trazendo cada vez mais gente para dentro. É ser interessante. Isso eu acho que é fundamental, ser interessante e ser funcional. Eu diria que são as duas dicas. Assim. Legal, gente. Queria agradecer a presença aí de todos do outro lado da telinha, agradecer muito a Vivian e o César por estar aqui. Obrigada, como eu falei lá no primeiro, esse é o primeiro de uma série de outros webinars que a gente vai fazer sobre comunicação interna. Então, até o próximo. Obrigada. Tchau, gente.